Oi, esta manhã, sob chuva, quando abri a porta da cozinha para pegar o jornal, me deparei com isso. Olha, essa manchete é a manchete definitiva sobre o caso do Lula e das suas obras pagas por empreiteiros e da campanha do Intercept Brasil, em parceria com a Folha de São Paulo e a Bad News, para desmoralizar os agentes de combate à corrupção, principalmente o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, o chefe dos procuradores da Força Tarefa de Curitiba da Lava Jato e outras autoridades, o ex-procurador-geral Rodrigo Janot, a juíza Gabriela Hart, etc. Nunca se sofri coação, afirma empresário e delator de Lula. Olha, eu acho essa notícia tão importante que eu resolvi emprestar aqui o meu vídeo de todo dia, de cada dia, para o Aldemário, o Léo Pinheiro, contar para você como era o esquema de corrupção no triplex do Guarujá e no sítio Santa Bárbara, em Atibaia. Então eu vou ler a carta que o Léo Pinheiro escreveu para a Folha, não sem antes lhe contar que, baseada em mensagens que ninguém sabe se são autênticas, que o Glenn Greenwald, o famoso Verdevaldo, atribui às autoridades do caso Lula, a Folha e os outros jornais e os outros meios de comunicação associados disseram que o Léo Pinheiro sofreu coação por parte dos procuradores e do juiz Sérgio Moro e recebeu, a Folha recebeu e reproduziu em manchete hoje a seguinte carta. Carta do Léo Pinheiro. Estou preso há 3 anos e 7 meses por ter praticado crimes que fui responsável. Chegou o momento de falar um pouco sobre o noticiário a meu respeito. A matéria veiculada nesta Folha de São Paulo, sob o título Lava Jato via com discreto empreiteiro que acusou Lula no último domingo, dia 30 de junho de 2019, necessito de alguns esclarecimentos, todos eles amparados em provas e fatos. A minha opção pela colaboração premiada se deu em meados de 2016, quando estava em liberdade e não preso pela Operação Lava Jato. Assim, não optei pela delação por pressão das autoridades, mas sim com uma forma de passar a limpo erros que cometi ao longo de minha vida. Também afirmo categoricamente que nunca mudei ou criei versão e nunca fui ameaçado ou pressionado pela Polícia Federal ou Ministério Público Federal. A primeira vez que fui ouvido por uma autoridade sobre o caso, denominado como triplex, foi no dia 20 de abril de 2017, perante o juiz federal Sérgio Moro, durante meu interrogatório prestado na ação penal referente ao tema. Na oportunidade, esclareci que o apartamento nunca tinha sido colocado à venda, porque o ex-presidente Lula era seu real proprietário e as reformas executadas foram realizadas segundo suas orientações e de seus familiares. O ex-presidente e sua família foram ao triplex e solicitaram reformas como a construção de um quarto, mudanças na área de piscina, etc. Tudo devidamente testemunhado por funcionários da empresa que acompanharam a visita e prestaram testemunha sobre isso. Afirmei ainda que os valores gastos pela OAS foram devidamente contabilizados e descontados da propina devida pela empresa ao Partido dos Trabalhadores em obras da Petrobras, tudo com anuência de seu maior líder partidário. A conta corrente com o PT chegou a aproximadamente 80 milhões de reais. Por isso havia um obrigatório encontro de contas com o senhor João Vacari. O meu interrogatório foi confirmado por provas robustas que o Poder Judiciário, em 3 instâncias, entendeu como material probatório consistente para a condenação de todos os envolvidos. O material que comprova a minha fala está no processo do triplex e foi todo apreendido pela Operação Lava Jato na minha residência, na sede da empresa OAS, na residência do ex-presidente Lula, na sede do Instituto Lula e na sede do Bancop. O que quer dizer que não há
como eu, Léo Pinheiro, ter apresentado versões distintas, já que o material probatório é bem anterior à decretação da minha prisão em novembro de 2014. Além disso, plantas das reformas do triplex, projetos do apartamento e do sítio, bem como contratos, foram apreendidos na própria residência do ex-presidente, cabendo à minha pessoa tão somente contar a verdade do que tinha se passado. O próprio ex-presidente Lula, em seu interrogatório no mesmo caso, confirmou que voltamos no seu carro após nossa visita do triplex do Guarujá. As provas que estão presentes no processo são bem claras e contundentes, tais como: 1. Documentos que indicam o ex-presidente e sua família como proprietário do imóvel antes mesmo do OAS assumir o empreendimento, apreendidos na residência do ex-presidente Lula e na sede da Bancop. 2. E-mails internos do OAS que demonstram a necessidade de atenção especial com a cobertura 164, bem como os projetos da obra. 3. Registros dos meus encontros com Paulo Okamoto, João Vacari Neto e o ex-presidente Lula em minha agenda, no celular, no Guarujá, no Instituto Lula e na residência do ex-presidente em São Bernardo do Campo. 4. Mensagens sobre o encontro de contas com João Vacari. 5. Depoimentos de pessoas que não estão vinculadas ao OAS e que trabalharam nas obras da reforma, bem como de funcionários do prédio Solares e também dos demais funcionários da empresa envolvidos na obra da cobertura. Neste mesmo período, surgiu um novo pedido do ex-presidente Lula, uma forma do seu sítio. Dá licença. Segue a leitura da carta de Léo Pinheiro, o empreiteiro que delatou Lula, à Folha de São Paulo. Fui ao sítio com o ex-presidente ver e ouvir os pedidos de reforma e reparos. Visita que foi fotografada. Eu vou publicar uma fotografia amanhã no meu blog, quando registrar esse vídeo aqui. E foi testemunhada pelo diretor da empresa designado para supervisionar as obras no sítio e no triplex. Me recordo que fui em um sábado até o apartamento do ex-presidente em São Bernardo do Campo, mostrei os projetos do sítio e do triplex para que fossem aprovados. Esta visita consta dos registros da minha agenda e em mensagens, além de ter sido confirmada no processo judicial pelo testemunho do diretor que me acompanhou. Com o aval do ex-presidente Lula e seus familiares, as obras começaram. O sigilo era uma especial preocupação nos trabalhos. As obras do sítio e no triplex tinham custos relevantes e eram devidamente contabilizadas. Documentos internos da OAS provaram no processo que as despesas das duas obras eram lançadas em centros de custos próprios, com uma referência ao ex-presidente Zeca Pagodinho e às divisões praia e sítio. Preciso dizer que as reformas não foram um presente. Presta atenção aqui. As reformas não foram um presente. Os empreendimentos da Bancop, assumidos pela OAS, apresentavam grandes passivos ocultos, com impostos, encargos que não deveriam ser assumidos pela OAS. Em paralelo, João Vacari cobrava propina de cada contrato entre a OAS e Petrobras. Combinei com Vacari que todos os gastos do triplex e sítio seriam descontados da propina. Repito, esse encontro de contas está provado por uma mensagem minha, trocada na época dos fatos, devidamente juntada no processo e ainda pelo depoimento do diretor da empresa. Tenho consciência de que minha confissão foi considerada no processo que condenou o ex-presidente Lula, assim como as minhas provas que apresentei espontaneamente. Não sou mentiroso, nem vítima de coação alguma, aliás. A credibilidade do meu relato deve ser avaliada no contexto de testemunhas e documentos. Meu compromisso com a verdade é irrestrito e total. O que fiz e faço mediante a elucidação dos fatos ilícitos que eu pratiquei ou que eu tenha tomado conhecimento é sempre respaldado em provas suficientes e firmes dos acontecimentos. Trata-se de um caminho sem volta, iniciado em 2016 e apresentado, neste caso do triplex, bem como em diversos outros interrogatórios que prestei, como no caso do sítio Atibaia, Silvio Pereira, Sempes, CPMI da Petrobras e o prédio da Itaigara
Torres Pituba. Os fatos por mim retratados ao Poder Judiciário foram feitos de maneira espontânea e voluntária, sem qualquer benefício prévio pactuado, onde inclusive abri mão de meu direito constitucional do silêncio. Curitiba, 2 de julho de 2019. A Folha está publicando, o UOL está publicando agora, a defesa do Lula, é claro, está dizendo que isso é tudo fantasia, e aliás, de fantasia, a defesa de Lula entende e depende, porque eles estão montados agora na fantasia do Verdevaldo, né? As mensagens do Intercept Brasil. Eu quero, antes de terminar, depois de ler esse documento da maior relevância, que abre as portas para se entender os intestinos, né, do caso Lula, nesses 2 crimes que ele cometeu e pelos quais foi condenado em primeira instância, quero registrar a vitória espetacular do relatório de Samuel Moreira, do BNDES São Paulo, na Comissão Especial da Reforma da Previdência. 36-13. Eu joguei vôlei no seminário, isso aqui a gente chamava de capote. Capote, foi um tremendo capote. Aí você ouve a esquerda falando e você pensa que a esquerda ganhou, né? Oh, o povo brasileiro e tal. Gleisi Hoffmann não podia nem participar disso. Gleisi Hoffmann é investigada por corrupção num caso terrível, que é o roubo das aposentadorias dos funcionários do Ministério do Planejamento, à época em que seu marido, Paulo Bernardo, era ministro, tirado em conta-gotas, como a história do Greenwald, direto dos seus proventos, direto. Então, ela é uma pessoa inabilitada para defender aposentado, porque ela roubava centavos de aposentado para ficar rica com o marido e ainda emprestou o foro privilegiado dele, como se fosse num puxadinho, porque dorme com ele numa cama, muito embora já se saiba que Deus me livre, né? Bom, eu quero também reclamar do Bolsonaro, que se comportou nesse caso como lobista de policiais e profissionais de segurança e mesmo assim não perdeu lá. Aliás, quem não perdeu foi o Brasil, não foi ele não. E já tinha errado feio quando mandou a Previdência dos militares separado da Previdência Geral. De qualquer maneira, eu quero denunciar com esse 36-13 a fancaria de uma oposição sem voto e sem lugar no Congresso, obstruindo projetos que beneficiam o Tesouro Nacional, ou seja, o nosso pobre dinheirinho. Bom, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.